Seguindo então para o vídeo final dessa semana, vamos falar das transformadas de Galileu, dar alguns exemplos e falar da atividade da semana. Bom, a ideia então, voltando aqui, de teoria da relatividade, é de que há variáveis absolutas e há variáveis relativas. Esse conceito, esse modelo de divisão de variáveis não foi só usado pelo Galileu, Copérnico, Kepler, Newton. Mais para frente vocês vão explorar o trabalho do Newton lá em Física 1 e vai ver como que o Newton usa esse princípio de mecânica do Galileu para falar das suas leis, enfim, seus teoremas, tal. Há pelo menos duas variáveis que são absolutas na teoria da relatividade do Galileu, ou seja, variáveis que não são relativas, que não dependem do referencial. A duração, intervalo de tempo. Então, se um fenômeno durou 1 hora para um observador, ele vai durar 1 hora para outro observador e para qualquer outro observador, para qualquer referencial. Então, a duração de um fenômeno, de um evento, a duração do mundo físico é igual para todos os referenciais, né? Assim como o comprimento, a extensão de alguma coisa, tá? Então, estou olhando aqui, se a tela desse notebook no qual estou gravando a aula tem 15 polegadas de comprimento, independentemente do referencial, se o referencial está fixo na Terra, se está fixo na moto, se está fixo nas estrelas, se está fixo no Sol, enfim, vai medir isso aqui, vai dar 15 polegadas do mesmo jeito. Agora, o Galileu mostra que há variáveis que são relativas. Então, primeiro, a posição e o deslocamento. O deslocamento é a diferença entre duas posições, né? Então, se a posição é relativa, claro que o deslocamento também é, porque ele depende das posições. Então, a posição de um corpo, a gente viu lá que, naquele primeiro exemplo lá do ponto azul, do ponto P azul, que ele pode estar na posição 0 em X, pode estar na posição 4, pode estar em repouso, pode estar em movimento, dependendo do referencial, tá? Então ele pode se deslocar ou não, quer dizer, pode variar a posição dependendo do referencial no qual eu observo o fenômeno. A velocidade, como a velocidade é a medida da variação da posição ou do deslocamento num certo intervalo de tempo, então como a variação da posição depende do referencial, a velocidade também depende do referencial. A gente acabou de ver nos vídeos que em um certo referencial as estrelas estão em repouso, em outro referencial elas estão girando em 360 graus, em outro elas estão fazendo pequenas elipses. Então depende do referencial. Assim como a aceleração na relatividade do Galileu também é relativa, já que a aceleração é a medida da variação, da taxa de variação da velocidade, né? Num certo intervalo de tempo. Então essas variáveis dependem de quem vê, depende do observador, dependem de quem está medindo. Então isso vai ser um dos grandes argumentos do Galileu para forçar o modelo copernicano, para comprovar o modelo copernicano de universo, e que vai levar a toda uma compreensão da natureza que não se existia até então. Para tanto, como que a gente usa essas transformadas de Galileu ou as transformações de Galileu? Para a gente observar um evento físico, a gente precisa saber em qual referencial ele está sendo estudado, e se tiver 2 ou 3 referenciais, a gente precisa fazer as transformações de referenciais. Eu falei agora há pouco do evento que teve no sábado, da Lua ocultando Marte, né, eclipsando Marte. O evento foi transmitido pelo Observatório Nacional, que fica no Rio de Janeiro, porém também estava sendo transmitido por telescópios em outros pontos do Brasil. E é bem legal você assistir o vídeo e ver como que dependendo se o telescópio está no Rio Grande do Sul, se ele está na Bahia, se ele está em Brasília, se ele está no Rio de Janeiro, a posição da Lua e de Marte vai variando, porque você está olhando de outra posição no espaço e em outro instante de tempo, né? Enfim. Então, se eu tenho 2 referenciais aqui, S e S', em que o referencial S está em repouso com relação ao slide,
e o referencial S' tem uma velocidade com relação ao referencial S e ao slide, enfim, como que eu observo esse evento A? Tá. Então, no referencial S, esse evento A ele ocorre num instante de tempo, numa posição em X, numa posição Y, numa posição em Z. Em S', ele ocorre numa posição, num instante de tempo T', numa posição X', Y' e Z'. Que eu posso definir assim, ó, e a velocidade no referencial S tem 0 em X, 0 em Y, 0 em Z. Agora, se eu olho no referencial S', esse evento tem uma velocidade V em X, tem uma velocidade 0 em Y, 0 em Z. Tá. Porque esse referencial está se deslocando no eixo X, né? Somente. Então eu posso escrever as equações das transformadas de Galileu da seguinte maneira. Como que eu transformo esse evento de um referencial para outro? Preciso ver quais variáveis que são iguais ou diferentes em cada referencial. Variável y e z, elas não variam de um referencial para outro. Tá? Eles não estão variando a posição relativa entre eles no y nem no z, porque o S' só tem velocidade no x. E um instante de tempo, como a gente comentou que para a mecânica do Galileu o tempo passa igualmente para todo mundo, para todos os referenciais. Então, em geral, é igual. O que muda é a posição em x, né? No referencial x', o evento ocorre numa certa posição x do referencial S menos VT. Né? E por que esse menos VT? Se a gente pudesse apagar aqui dessa imagem o referencial S', deixasse só o S. Qual a posição do evento A? É uma posição x aqui, ó. Tá ocorrendo nessa posição x aqui. No evento S', no referencial S', qual a posição do evento A? É essa posição x'. Só que essa posição x' cada vez é menor, né? Já que o referencial está se deslocando para cá, cada vez esse evento vai ter uma posição x' menor. Então, se eu quero transformar de um referencial para outro, a posição x' vai ser a posição x, considerando que eles partiram do mesmo instante de tempo, menos VT, que é a velocidade vezes o tempo, que dá essa distância entre os dois referenciais, né? Bom, se tivesse uma velocidade, se o referencial S' ou S tivesse velocidade relativa em Y e em Z, ia precisar também ajustar em Y e em Z. Tá? Por enquanto a gente só vai trabalhar com uma dimensão aqui. Por exemplo, repara esses dois exemplos. Um automóvel viajando a 50 km por hora e outro a 30. Então, qual a velocidade relativa entre os dois? Quer dizer, se eu estivesse olhando aqui, seria qual é esse V aqui que dá a diferença de posição entre os dois? Então, a velocidade relativa aqui, se os dois estão indo no mesmo sentido da direita, a velocidade relativa vai ser de 20 km por hora. Percebam, né? Porque é como se o carro da frente estivesse em repouso e o carro de trás estivesse a 20 km por hora. Tá? O fato de um estar a 30 e o outro estar a 50 é como se um estivesse em repouso e o outro a 20. Imagina numa colisão, por exemplo, né? Seria uma batida equivalente a 20 por hora e 0 aqui. Já quando eles estão um indo de encontro ao outro, esse com velocidade 50 e esse com velocidade 30, a diferença entre as velocidades necessita do sentido das velocidades, né? Se um está no sentido para a direita, o outro para a esquerda, um vai ser positivo, o outro negativo. E aí, a diferença entre as velocidades dá 80 km por hora. Então, um carro chegando para a direita a 50 e o outro a 30, equivale a um em repouso e o outro a 80. Tá? Em termos de velocidade, é exatamente a mesma coisa. Dizer que um está a 50 e o outro está a 30
se aproximando, seria a mesma coisa que dizer que um está parado e o outro está a 80. Ou, usando o argumento do Galileu, esse carro a 50 e esse a 30, aqui no exemplo de baixo, é como se eu tivesse a câmera nesse carro verde, ou seja, se o referencial estivesse nesse carro verde, eu estaria vendo o carro cinza se aproximar com 80 km por hora. No exemplo de cima, se o referencial estivesse no carro verde, eu vejo o carro da frente cinza se aproximar com 20 km por hora. Tá? Essa é a lógica. Uma pergunta que eu vou deixar como provocação é: e com relação à energia cinética e o momento, a quantidade de movimento? Tá? O que acontece? A velocidade relativa também é equivalente? Enfim. Fazer 2 exemplos e falar da atividade da semana. Então, primeiro exemplo. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo, referencial no solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo, referencial no solo. Tá. Sabendo-se que o vento em relação ao solo e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar são constantes, qual é o módulo da velocidade do avião em relação ao ar e do vento em relação ao solo? Então é um exercício que eu adaptei aqui, colocando esses referenciais para a gente poder ver as diferenças, né? Em relação ao vento, em relação ao solo, em relação ao ar, enfim, tem várias possibilidades. Como que eu resolvi? Há várias possibilidades de resolução. Tentei colocar aqui todos os casos possíveis, né? Todas as informações possíveis. Bom, na ida, a velocidade do avião com relação ao solo é de 180 km por hora. Na volta, a velocidade do avião com relação ao solo, menos 150 km por hora. Eu preciso adotar um referencial, tá? Eu coloquei aqui para a direita no sentido da ida do avião, senão as contas não fecham, né? Então, a velocidade do avião com relação ao solo eu tenho na ida e na volta. A velocidade do avião com relação ao solo é a velocidade do avião com relação ao vento, mais a velocidade do vento com relação ao solo. Então, a velocidade do avião com relação ao solo é 180, a velocidade do avião com relação ao vento positiva, está no mesmo sentido, e a velocidade do vento com relação ao solo positiva também, porque está no mesmo sentido do referencial. Imagina a situação. Na volta, o avião está contra o vento, então a velocidade dele é menos 150, a velocidade do avião em relação ao vento, eu não sei quanto é, mas é negativa, porque agora ele está no sentido contrário. O vento continua no sentido do referencial, né? Então a velocidade do vento com relação ao solo continua positiva. Tenho a equação 1, tenho a equação 2 com as mesmas variáveis, faço um sisteminha, somo as duas equações, então 180 mais menos 150 dá 30, velocidade do avião com relação ao vento cancela, sobra 2, velocidade do vento com relação ao solo, que dá 15 km por hora. Seguindo a pergunta, né, voltando aqui, a pergunta é: qual é o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, que é aqui a velocidade do avião com relação ao vento, e do vento com relação ao solo? A gente achou aqui do vento com relação ao solo 15 km por hora. Se eu quero a do avião com relação ao vento, posso usar qualquer uma das equações, já que agora eu tenho o valor da velocidade do vento com relação ao solo. Então, usando aqui, agora eu já sei que é 15, eu tenho 165 km por hora. Então, repara, velocidade do avião com relação ao ar, já que para o avião voar, né, ele interage com o ar, a velocidade dele com relação ao ar é de 165 km por hora. Só que como o ar tem uma velocidade de 15 km por hora com relação ao solo, quem está no solo vê o avião com 180 km por hora. Na volta, vê o avião com 150, porque ele está contrário aos 15 aqui. Enfim. Tá? Uma pergunta: e com relação ao espaço fora da Terra? Daria para calcular a velocidade do avião com relação a um ponto fora da Terra, na Lua, por exemplo?
como que calcularia essa velocidade, o que seria uma velocidade horizontal também, igual aqui. Aqui ele está num voo horizontal, né? O que é um voo horizontal visto de fora da Terra? Enfim, vamos seguindo. Segundo exemplo e último, um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora em relação à Terra, em relação ao solo. Tá? Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical, em relação ao carro. Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro? Então, repara, tem um evento, chuva. Como que esse evento é observado em relação a quem está no solo, enfim, na Terra, parado, com relação ao chão, e como que ele é observado com relação ao carro? Tá. Então, para quem está no carro, para quem está na Terra, aqui eu fiz em vermelhinho, as gotas de água caem com uma velocidade vertical. Para quem está no carro, as gotas caem com um ângulo de 30 graus com a vertical, então a velocidade das gotas tem uma inclinação. E é justamente a pergunta, né? Qual a velocidade em que as gotas de água caem com relação ao carro? Se o referencial está na Terra, no primeiro caso, o que eu vejo? Referencial fixo na Terra, x e y, o carro tem uma velocidade de 60 km por hora em x e 0 em y. Se eu olho a velocidade das gotas de água com referencial na Terra, elas têm 0 em x e tem, que eu chamei de VGY, a velocidade das gotas em y caindo aqui. Se o referencial está fixo no carro, ele vai ver a Terra com uma velocidade de menos 60 km por hora. Lembra lá do poema do início da aula, né? A gente tem as árvores com uma certa velocidade, então o carro vai ver a estrada e as árvores com uma velocidade de menos 60 km por hora, se o referencial estiver assim, fixo nele aqui, x', y', e 0 em y. E as gotas de chuva vão ter uma velocidade de menos 60 km por hora em x e um valor VGY em y aqui, que eu ainda não calculei, a gente ainda não sabe, mas é o mesmo valor do referencial fixo na Terra. Por que eu posso falar que é o mesmo valor? Porque tanto referencial fixo na Terra quanto referencial fixo no carro, esses dois referenciais não têm mudança, não tem velocidade relativa em y entre eles. Tanto o carro só está andando na horizontal com relação à Terra, quanto a Terra só está andando na horizontal com relação ao carro. Então a velocidade das gotas na vertical em y é igual para ambos os referenciais. Para calcular, eu sei que é 30 graus aqui a inclinação com relação à vertical, que o problema já afirmou. Então eu vou usar o referencial no carro, que a pergunta era justamente quanto que é a velocidade das gotas com o referencial no carro. Poderia usar por Pitágoras, fazendo aqui um triângulo retângulo. Se eu soubesse a velocidade das gotas em y, eu não sei, então não dá para calcular assim, tem que usar trigonometria. Vou usar aqui seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa, então cateto oposto, a velocidade das gotas em x, hipotenusa, a velocidade das gotas referente ao carro, velocidade das gotas, 60 dividido por meio, 120 km por hora. Então as gotas estão caindo com relação ao carro a 120 km por hora com 30 graus relativa à vertical. Todo mundo que já andou de carro na chuva sempre vê as gotas caindo para trás, nunca para frente, né? Porque é o resultado desse referencial em movimento, né? Certo? Então é isso. Daria para calcular agora o VGY, a gente não vai calcular, não precisa, mas daria também. Última provocação para a gente ir para a atividade da semana. Se você conhecesse a velocidade vertical das gotas, VGY aqui, e as dimensões de um carro conversível. Então imagina um carro conversível, capota aberta, só com o vidro da frente ali, o para-brisa. Seria possível calcular a velocidade necessária do carro para não molhar o seu interior? Então repara, para o carro, mesmo que a gota caísse só na vertical com relação à terra, com relação ao carro ela cai inclinada. Então se o carro conversível sem capota, sabendo ali a altura do para-brisa, qual a velocidade que eu
teria que andar com o carro para não molhar dentro. Mesmo na chuva, tá? Eu estou considerando chovendo com essa velocidade VGY, qual a velocidade dos carros para que a chuva não molhe o seu interior. Tá? Enfim, atividade da remota 5 dessa semana 6. Parte obrigatória, resolver as questões do questionário, que são 5 questões sobre relatividade de Galileu, velocidade relativa, mudança de referencial, etc. E, como opcional, participar do plantão de dúvidas. Tá? Lembrando que essa semana a gente vai usar o plantão para o encontro, debate sobre a peça Galileu e Eu, com a Denise Fraga. Tá? Então, boa semana novamente, bons estudos. Qualquer problema, escreva para mim. Até mais.